Estamos voltando do intervalo, o WW. A gente tem, tanto na reunião dos BRICS, quanto no encontro do Fundo Monetário Internacional, quis a ironia que essas duas cúpulas acontecessem exatamente no mesmo dia, lá em Washington, lá em Kazan, essas duas reuniões, esses dois mundos. Tanto um como o outro lado está tratando do que é digamos, a ordem financeira internacional, para resumir isso um pouquinho mais. De um lado, o bloco dos países, os BRICS, tratando de se afastar dos países ocidentais e os seus instrumentos, as suas instituições e as suas ferramentas financeiras. E do outro, o tradicional, porque a gente pode falar de 80 anos de história, consolidados ali nas instituições como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial. Confira. Durante reunião com a presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, Putin defendeu o aumento do comércio por meio de moedas nacionais dos países do bloco. A ex-presidente do Brasil endossou os comentários do líder russo. Но увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить независимость финансовых стран-участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики. Os países do sul global têm necessidades financeiras bastante elevadas e sabemos também que há dificuldades para esse financiamento. Uma alteração na dependência global pelo dólar abriria uma competição com o SWIFT, sistema de pagamento hegemônico no mundo hoje. A mudança é considerada de grande valia por Moscou, já que a maioria dos bancos do país está banida do modelo. Do outro lado do Pacífico, em Washington, ministros da economia de todo o planeta se encontraram nas reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial para discutir o futuro da economia global. Um dos focos do grupo foi justamente a discussão sobre os países dos BRICS. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse que os Estados Unidos e alguns aliados estão próximos de finalizar o empréstimo de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia. Essa verba contará com ativos russos congelados e cerca de 20 bilhões de dólares emprestados pelo governo americano. This is a way in which we're making Russia bear the cost and the expense of the damage that it's inflicting on Ukraine. O governo americano também irá revelar nos próximos dias novas sanções comerciais contra o Kremlin, com o objetivo de restringir o acesso da Rússia a bens que sustentam o exército do país. No lançamento do relatório Panorama Econômico Mundial, o FMI destacou que o possível surgimento de novas guerras tarifárias pode prejudicar o comércio global, deslocar recursos e afetar o crescimento das economias ao redor do planeta. Bom, a Thaís preparou o resumo do resumo para a gente ter na cabeça do que se trata. Thaís, vamos lá contigo. Olha, vamos lá. Nesse conflito que o William chamou a atenção entre o Bretton Woods e os BRICS e a reunião de Kazan, do lado do Bretton Woods temos o dólar, a moeda forte do mundo, o FMI e o Banco Mundial, o sistema SWIFT, que é por onde passam as negociações e as transações financeiras, eu diria não mais do mundo inteiro, porque a Rússia está expulsa desse processo. E aqui um ponto importante, que é a justiça independente, que é um dos pilares, né, das democracias ocidentais e dos países desenvolvidos. Do outro lado, temos o BRICS exigindo ou querendo trocas entre os países com moedas nacionais, e aí a gente deixa a pergunta, qual é o câmbio, né? Você precisa ter uma referência para fazer o câmbio disso. O Banco dos BRICS, em contraponto ao FMI e ao Banco Mundial, mas será que ele assume a postura de último emprestador do mundo, como o FMI hoje tem, como o Banco Mundial hoje tem essa posição? E um novo sistema de compensação. Eu quero entender, William, aqui, quem vai botar a moeda conversível nesse sistema para bancar as transações? É a China? Roberto Dumas, muito obrigado pela paciência. A gente gastou um bocado do nosso tempo. Sua vez agora novamente. Que chances têm os BRICS de estabelecer um sistema contrário ao sistema de Bretton Woods?
Veja, William, eu acho uma coisa muito difícil. A Thaís colocou uma coisa absolutamente crucial aqui. Primeiro, para eu aceitar uma moeda, ela precisa ser conversível. Então vamos lá. Se eu por acaso puder pagar minhas exportações, minhas importações em reais, eu adoraria. Só que não vamos esquecer que, eventualmente, as minhas exportações, se a gente não estiver falando de uma moeda única, por exemplo, do yuan chinês, quer dizer, então, que se eu vender carne para o Egito, eu vou ser remunerado, eu vou ganhar a libra egípcia, o que eu vou fazer com essa moeda? Eu vou investir na Bolsa do Egito? Ora, não é uma moeda livremente conversível. Ou vou aceitar a moeda do Irã, quando eu vendo provavelmente proteína animal. O que eu vou fazer com essa moeda? Eu vou converter para dólar. Ora, então, no final das contas, acaba ficando em dólar. Não. Nós vamos adotar uma moeda que tem uma robustez maior, por exemplo, o yuan chinês. Mesmo assim, a gente tem que ir lá para trás, na crise da Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, Singapura. A conta capital do balanço de pagamentos da China, ela é fechada, ou seja, não permite a livre movimentação de capitais. Então, se eu vendo para a China e fico com 100 milhões de renminbis, ou de yuan chineses, fica a pergunta, essa moeda é conversível? Eu posso investir livremente na Bolsa de Xangai, Shenzhen? Não, eu preciso entrar com uma autorização do Banco Central Chinês, depois eu preciso pedir uma autorização da CVM chinesa para entrar num banco que vai entrar num esquema. Puxa vida, então a conta capital é fechada, não tem essa livre mobilidade. Qual é a probabilidade dessas contas capitais serem abertas? Muito difícil, porque aí você estaria sujeito ao que a gente chama uma fuga de capitais. Por exemplo, se os Estados Unidos sobe juros, e eu tenho uma crise, como nós estamos tendo agora, uma crise imobiliária na China e uma taxa de juros muito baixa, esse dinheiro poderia sair e aproveitar, como a gente fala, um economês, um carry trade, botando dinheiro nos Estados Unidos. Puxa, mas isso geraria eventualmente uma maxi depreciação cambial do yuan, uma crise cambial e eventualmente uma crise corporativa. Tem problema? Não tem problema. Só que a China é uma ditadura, economia, política e sociedade é uma coisa só. Quando a economia vai mal, a sociedade reclama. Sociedade reclama, eu não elejo novo presidente. Numa ditadura, eu não posso dar ao luxo de ter um ataque especulativo. Então, não compro a ideia de que a China vai abrir totalmente a conta capital. Então, o que eu vou fazer com essa moeda que sobrou na minha mão se eu não posso livremente investir na China nos próximos 10 anos? Então, fica aquela coisa. Quem decidiu que é o dólar não são os Estados Unidos que estão botando uma arma na nossa cabeça e falam você tem que adotar o dólar. Ora, eu adoraria poder comprar e pagar em reais. Só que precisa dois para dançar tango. Eu vou vender para o Egito pode vender para mim, ele vai dar a moeda local. Puxa vida, então a empresa que comprou, vendeu, etc., ficou com a moeda egípcia, ela vai investir na Bolsa do Egito? Não, ela vai converter para dólar, que aí ou euro ou ien japonês, que aí ela pode passear no mundo inteiro. Não estou querendo dizer que isso não vai acontecer. Vamos lá para trás, em 1944, num discurso de Winston Churchill na Universidade de Zurique. Primeira Guerra Mundial teve problema com França e Alemanha. Segunda Guerra Mundial teve problema com França e Alemanha. Então, para a gente evitar um hecatombe numa Terceira Guerra Mundial, a gente precisa fazer os Estados Unidos da Europa. E aí começou a comunidade comum europeia e depois começaram uma zona do euro, etc. Veja, estamos negociando em 1944. E concordo, só uma parte aqui do Caio, não acho que esse grupo seja um grupo bélico. É um grupo muito mais para ter uma projeção macroeconômica, só que eles não têm a economia ou a liquidez de suas moedas ou a conversibilidade das suas moedas que podem desafiar o dólar. Não é questão de o país querer, é questão de o setor privado não aceitar essas moedas desses países que fazem agora parte, não estou nem falando dos BRICS, estou falando dos novos entrantes. Quer dizer, então que eu vou aceitar a moeda peso cubano
que eu vou fazer com essa moeda, meu Deus? Não, Então, eu acho que é muito nem complicado essa história. nem vamos tentar responder o que a gente faria com essa moeda no programa de família. Por que esses argumentos não grudam em Brasília, no governo brasileiro, Daniel Hittner e Caio Junqueira? Os argumentos são óbvios, colocados e de forma muito didática agora pelo Roberto Dumas. E é o seguinte, não são os governos que decidem isso, são os agentes econômicos, são as inúmeras entidades privadas, mas há uma questão fundamental, que é o que ele mencionou no argumento: o que eu vou fazer com uma moeda que eu não posso trocar? Por que o governo brasileiro explicitamente apoia essa ideia de tirar o dólar da sua predominância hoje, Daniel? Porque, William, e eu ouvi a mesma linha de argumentação em Moscou, poderia ter ouvido exatamente as mesmas coisas em Brasília, porque a desdolarização do comércio internacional ou o uso de moedas alternativas como reservas internacionais, que não o dólar, é apenas parte de uma reforma da arquitetura internacional que envolve outras coisas. Para remeter ali ao quadro que a Thaís Herédia nos apresentou, os países emergentes, Brasil incluso, têm há alguns anos, algumas décadas talvez, insistido muito numa reforma do FMI para equilibrar melhor a sua representação. Isso não tem acontecido. Hoje, o FMI não tem como sócios ali, proporcionalmente, países que têm o mesmo desempenho na economia. Então, Brasília, ou Moscou, ou Pequim, talvez vejam hoje, no lugar do FMI, o arranjo contingente de reservas dos BRICS, ao qual podem se somar mais vários países, como um emprestador de última instância com regras mais favoráveis aos países emergentes do que tem sido o FMI, vide a crise argentina. Pode pensar no Banco dos BRICS como alguma coisa mais efetiva do que as regras para os empréstimos que têm limitado os desembolsos do Banco Mundial ou do BID, por exemplo. Pode pensar em negociações individuais para lidar com as dívidas de países africanos ou países de baixa renda, num esquema diferente do que tem sido o Clube de Paris que não inclui a China, hoje o maior credor global desses países. Então, me parece que o que está em discussão para esses países vai muito além da desdolarização do comércio internacional. É uma reforma profunda do sistema internacional vigente que não tem dado mostras de se adequar à nova realidade, vide paralisia da Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Então, se os países hoje que dominam, que têm um peso muito importante nesse sistema, Estados Unidos, União Europeia, Japão incluídos, têm sido incapazes de implementar qualquer tipo de reforma, um outro sistema pode surgir à revelia do que querem Estados Unidos, União Europeia e Japão. Esse é o pensamento hoje do governo brasileiro. Você tem alguma coisa nessa área? Não, William, eu só não vejo que tudo que o BRICS propõe tem uma adesão natural e automática do Itamaraty do governo brasileiro. Eu não vejo. Nesse caso, por exemplo. No caso do dólar, sim. Não, no caso, mas você não tem nenhuma medida prática do governo brasileiro. Você tem debates, assim como tem debate da moeda comum do Mercosul. Não estou fazendo defesa. Eu não acho que tem uma adesão natural. Tem o caso da nova Rota da Seda, né, que tem uma hesitação muito grande do Brasil em aderir. Os chineses querem para ontem, porque o Xi Jinping vem semana que vem, o mês que vem, para a cúpula do G20 no Brasil. E pelo que eu tenho de apuração, majoritariamente o governo brasileiro é contrário e não deve aderir. Tem uma hesitação muito grande, para começar do próprio Celso Amorim. Então, assim, o fato dos BRICS ter países que são autocracias, que são ditaduras, que invadem outros países, não significa, pelo que eu sinto e ouço, que o Brasil concorda com essas invasões. A mesma questão da moeda, né? A mesma questão da nova Rota da Seda. Eu acho que a grande mensagem quando o Brasil está num grupo como esse é mostrar um não alinhamento automático ao Ocidente e dizer que é independente. Deixa eu trazer essa questão da moeda. Quer dizer, uma das grandes queixas dos países do BRICS, particularmente da China e da Rússia, em relação ao atual sistema financeiro internacional, Lorival, está no fato de, por exemplo, o SWIFT.
por onde se dão todas as compensações bancárias do mundo, ou mais de 90%, se não me engano, se eu estou com a estatística certa na cabeça, foram transformadas por sucessivos governos americanos em ferramentas importantes na luta geopolítica. Boa parte do que hoje a gente registra como trânsito no sistema financeiro internacional passa de uma forma ou de outra pelos Estados Unidos, o que permitiu ao governo americano, particularmente o Departamento de Justiça, projetar o que ele interpreta como a sua jurisdição, porque afinal de contas você está usando alguma coisa americana. Então eu tenho jurisdição sobre o que você faz, mesmo que seja a Etiópia trocando mercadorias com o Egito, um é pertinho do outro. Mas se passou por alguma coisa americana, eu, Estados Unidos, tenho como intervir ou de alguma forma eu tenho jurisdição sobre o que vocês estão fazendo. Que chances têm os BRICS de evitarem isso? Pois é, o gatilho de todo esse processo monetário, o que catalisou todo esse processo, são as sanções contra a Rússia. Então, não é uma aliança militar, mas é um bloco que procura possibilitar a contestação das sanções, né, que são impostas por Estados Unidos, Europa e aliados asiáticos do Indo-Pacífico, à violação da soberania de países. Então, é nesse sentido que o BRICS tem, sim, uma ligação com os temas geopolíticos. A China depende do comércio com os Estados Unidos e com a Europa. A prosperidade chinesa ela é calcada nas reservas de trilhões de dólares que ela possui. Se você tirar os dólares das reservas chinesas, os títulos da dívida americana, a China evapora, a China não existe economicamente. Então, assim, essa discussão toda me lembra, sabe o quê? O Esperanto, nos anos 70. Vamos inventar uma língua que todo mundo vai falar, porque aí ninguém mais vai precisar aprender inglês. Lembra disso? Lembro, claro. Eu sugiro esse nome para essa moeda, Esperanto, porque vai ter a mesma durabilidade, a mesma eficácia. Como é que você adquire poder econômico? Com inovação, com previsibilidade jurídica, segurança jurídica, ambiente de negócios, dinamismo das empresas. Quem é que produz riqueza? É o Estado, por acaso? Vocês conhecem algum Estado que produz riqueza? São as empresas. Por que a China está indo para baixo agora? Porque o Xi Jinping identificou nas principais empresas chinesas um desafio ao seu poderio político, ao seu projeto de perpetuação no poder. E as big techs chinesas encolheram. E a China perdeu o dinamismo. A China não está entregando a prosperidade que todo imperador chinês deveria entregar, segundo o confucionismo. É por isso que ele abandonou a meritocracia e está transformando a China, dessa vez, realmente numa ditadura, muito mais do que antes. Então, eu acho assim, toda essa discussão são puras retóricas de governantes descolados da realidade que acreditam que poder, tanto econômico quanto de outras ordens, está vinculado à capacidade do Estado de ditar aos cidadãos, às empresas, o que ele deseja fazer. E, nesse caso, na maioria deles, são estados de partido único, de ditaduras. Eu não consigo ver como o Brasil consegue encaixar a sua inserção no mundo numa estratégia como essa. Por favor, Thais. Eu vou dizer o seguinte, o Brasil perdeu a chance de participar das chamadas cadeias globais de valor, né, que foi o grande ativo da globalização, especialmente da metade da primeira década dos anos 2000 para agora, né? O Brasil conseguiu alcançar o seu poder ali com seus commodities, com o seu agronegócio, mas não conseguiu entrar nas cadeias globais de valor, porque é um país fechado, porque é um país de baixa poupança, é um país dependente do capital estrangeiro, não conseguiu fazer isso, não tem tecnologia e inovação. Então, eu vou fazer coro aqui com o Lorival, porque me parece um desvio de debate, assim, pragmático, absurdo do que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil tem uma conta de capital aberta, por exemplo, na contramão do que disse aqui o professor Duma sobre a China, mas ainda assim a gente tem déficit na conta corrente, quer dizer, é um assunto que não vai gerar
nada, lugar Então, nenhum. deixa eu fazer o seguinte, Thaís. Eu tinha prometido a você, ao nosso público, logo no começo dessa edição, que a gente abordaria os BRICS no seu aspecto político, os BRICS no seu aspecto econômico, contra o sistema de Bretton Woods, e depois íamos falar da eleição americana. Nós vamos deixar a eleição americana para amanhã, afinal de contas vai estar lá. E eu acho que essa discussão ainda precisa andar um pouco mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, e para não cortar o seu raciocínio, Roberto, passando a palavra para você, eu retomo o programa depois do intervalo com você avaliando o seguinte aspecto. Que chances a gente tem, em prazo razoavelmente breve, de ver o sistema de Bretton Woods ser tirado da sua ancoragem por essa, digamos, movimentação geopolítica por parte dos BRICS? A gente volta daqui um instantinho, pessoal. Continuem conosco, até já.